Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre alguns assuntos que têm rolado aí nos últimos dias e eu também quero falar de uma revelação que o Senhor me deu com relação àquela questão do livramento, lembra? No vídeo anterior eu contei para vocês sobre um livramento, um grande livramento que o Senhor me deu, a mim e algumas colegas de trabalho, e eu vou dizer para você hoje o que o Senhor quis me dizer e me ensinar com aquela experiência, ok? Mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre a questão das igrejas incendiadas e dos cristãos mortos. Gente, a perseguição lá fora tá demais, tá cada dia pior. E mais uma vez eu recomendo a vocês, se vocês quiserem estar por dentro dessa situação e dessa informação, acesse o portal Guia-me, tá? Não é merchan, não tô fazendo nada aqui porque eu tô ganhando alguma coisa, muito pelo contrário. É porque esse site ele é muito atual e todas as notícias do meio cristão que interessam a nós, pra gente que tá ligado nos sinais da volta de Cristo, é muito importante a gente ter as informações nesses sites, não só na mídia secular, mas também na mídia gospel, né, ou cristã, por assim dizer. Então, dá um pulinho no portal Guia-me que vocês vão ver muita informação lá interessante sobre tudo que está acontecendo no mundo, tá bom? Inclusive o que a mídia aqui não mostra, tá legal? Aqui embaixo eu vou deixar o link para você que quiser acessar o portal, tá legal? Bem, a gente está vendo um monte de igreja incendiada. Catedral de Notre Dame, a mesquita também em Jerusalém foi incendiada, tá? Sendo que em menor proporção. E fora outras igrejas que não estão divulgando, mas que também estão sofrendo com essa questão do incêndio. Inclusive aqui no Brasil, na Bahia, teve igreja incendiada também, gente, na Bahia, aqui no Brasil. Não sei se você está sabendo disso, mas houve. E a questão dos mortos, né? Dos cristãos sendo mortos, né? Sofrendo aí com esse pessoal aí que entra e quer matar e quer acabar com todo mundo. Bem, a gente sabe, obviamente, que esse é um grande sinal da volta de Cristo, mas vocês já pararam para se perguntar por que está acontecendo isso? Por que de repente decidiram incendiar a igreja? Porque morte a cristão está sempre ocorrendo. Claro que agora vocês devem estar observando que a coisa está ficando pior, né? Está acontecendo com muito mais frequência. Mas a questão do incêndio das igrejas, existe alguma coisa por trás disso e vocês já devem perceber, tá percebendo que tem algo estranho no ar. Bem, eu vou dizer para vocês o que eu percebi disso. O que eu percebi é que o plano da nova ordem mundial, dos senhores do mundo, que as pessoas dizem, né? E daqueles que estão preparando tudo para a chegada do anticristo, é fazer esses incêndios são como uma espécie de simbologia para eles, né? É uma simbologia de morte do cristianismo. Eles já estão querendo incutir na mente das pessoas que o cristianismo está morrendo, que o cristianismo está acabando. Então, esses incêndios a igrejas, independente de serem igrejas católicas, ortodoxas ou evangélicas, seja lá quais forem, mas o símbolo igreja representa cristianismo. Ainda que esse cristianismo esteja prostituído, ainda assim está representando o cristianismo. Assim como a cruz simboliza, como a coroa de espinho simboliza e outras coisas mais, né? A Bíblia simboliza. Então, o que essas pessoas estão fazendo, né? Esse povo que está orquestrando todo esse cenário para a vinda do anticristo já está querendo incutir na mente das pessoas, mesmo que subliminarmente, né? Principalmente daquelas pessoas que não entendem muito bem, que o cristianismo está morrendo. Eles estão declarando morte ao cristianismo. E isso está explícito, mas nem tantas pessoas conseguem perceber. Mas agora vai começar a surgir vamos dizer assim, um chacoalhar, né? Uma movimentação intensa e constante com relação a essa ideia de morte ao cristianismo. Por isso queimaram um símbolo do cristianismo, que são as igrejas, ok? Com relação à perseguição, obviamente a gente já poderia imaginar que eles iam promover alguma coisa na Páscoa, né? E justamente na Páscoa, que é um dos maiores símbolos para o cristão, é a celebração da Páscoa, não só para o judeu, mas também para o cristão. Para o judeu significa a libertação deles do Egito, para nós simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, símbolos do cristianismo,
eles vão querer atacar de qualquer maneira. Isso vai ser atacado, gente, cada vez mais, né? A gente vai perceber que isso vai só aumentar. Infelizmente, vai só aumentar. Agora, para que isso serve para nós? Serve como sinal. A gente tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo, porque os sinais da volta de Jesus estão se intensificando cada vez mais, ok? Então preste atenção nisso, olhe as notícias, fique atento e em oração também. A gente tem visto também, né, esse ciclone lá em Moçambique. O povo de Moçambique está sofrendo muito com esse ciclone, muito, né? Infelizmente, eu creio que o Senhor tenha me avisado antes, mas eu não prestei atenção nisso, não prestei, né? Eu tive um sonho já tem um bom tempo, já tem mais de um ano que eu acho que eu tive esse sonho, não sei se foi ano passado, não me recordo muito bem. Eu sei que eu corria de carro por um local, um litoral, de praias e tudo mais, mas não era o Brasil, eu tinha certeza que aquele local não era o Brasil, e eu corria porque para achar um lugar onde eu pudesse encontrar água e comida, porque o local onde eu estava totalmente devastado, estava um caos, um caos. Não dava para entender onde era casa, onde era carro, onde era rua, o local estava um caos. E eu lembro muito bem que era um local litorâneo, era um ambiente praiano, mas eu sabia, tinha certeza que aquele ambiente não era o Brasil, era um local totalmente estranho para mim. Então acredito que o Senhor já estava me mostrando naquela época a questão do que aconteceria em Moçambique. Eu cheguei a orar ao Senhor, né, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, que eu não sabia o que estava acontecendo, ou se aquilo ia acontecer em algum lugar, mas que o Senhor tivesse misericórdia e tudo mais. Mas eu acredito que agora tem a ver com essa questão de Moçambique que o Senhor já estava me mostrando há algum tempo. Assim como mostrou a muitos outros irmãos, na verdade. Bem, então oremos, né? Porque a gente sabe que aquele povo está sofrendo muito. Recebi uma notícia hoje falando sobre Guaidó na Venezuela, ok? Parece, ao que parece, os militares se uniram a Guaidó e estão dispostos a tirar Maduro do poder. Isso também é um alerta. Parece que não, porque é tão pertinho de nós, a gente imagina só que essas coisas acontecem longe de nós, né? Mas não, gente, vamos ficar ligados, porque tudo que acontece no mundo com relação à política externa, principalmente, tem a ver com os sinais da volta de Jesus. Então a gente tem que ficar ligado, tá bom? Outra coisa, tem gente pedindo para eu falar sobre os 3 dias de escuridão. Calma, tá bom? Eu tô pesquisando muito, tô lendo muito, tô vendo algumas coisas sobre essa questão dos 3 dias de escuridão. Eu vou vir falar sobre isso, sim, tá bom? Porém, não agora, tá? Me dê um tempinho só pra poder amadurecer a ideia. Até porque, gente, eu confesso que ano passado, principalmente, eu nunca tinha me atentado para essa informação dos 3 dias de escuridão, tá? Nunca tinha me procurado saber o que é, do que se trata, nada disso. Então isso pra mim também é muito novo, até porque eu confesso que eu sempre fui cética com relação a isso. Porém, nada que vem até nós a gente deve descartar de vez, a gente deve estudar, averiguar, pesquisar, tudo com muito cuidado, obviamente, mas a gente deve se dar o benefício da dúvida e estudar e pesquisar para saber do que se trata. E é isso que eu estou fazendo, e assim que a minha mente já estiver formada, a minha opinião sobre isso, eu venho trazer a minha opinião aqui, tá legal? Com relação ao que aconteceu comigo na outra semana, que eu contei aqui o testemunho pra vocês, né? Há mais ou menos 2 semanas atrás aconteceu algo comigo, eu contei aqui. Se você não sabe o que é, então, por favor, tem um link aqui embaixo que vai levar você pra esse vídeo do testemunho que eu conto de um grande livramento que o Senhor me deu, tá bom? Gente, Deus é maravilhoso, né? O que aconteceu comigo não tinha nada a ver comigo. A gente pensa que as coisas que acontecem conosco tem só a ver conosco, mas não tem, queridos, não tem. E o Senhor tem falado comigo sobre essa questão, sobre isso tudo que aconteceu. Eu conversei, na semana seguinte eu conversei com essa colega de trabalho sobre o que tinha acontecido comigo dentro do carro dela. Ela é católica. E aí, como já tem a questão espiritual envolvida, ela entende um pouco da questão espiritual por ser uma pessoa religiosa, então foi mais fácil de eu contar o que tinha acontecido com ela. Ela disse que tinha certeza que realmente aquilo era verdade, aquilo que eu estava falando pra ela. Ela disse que naquele dia que aconteceu aquele incidente, ela passou mal a tarde inteira, ela não estava bem. E o filho dela é o pastor.
O filho dela, naquela noite, pegou o carro dela para ir pregar numa igreja. E quando o filho dela estava voltando para casa, ele quase se envolveu num acidente feio. E ele e a pessoa que ia bater no carro deles ia morrer, né? Ia ser um acidente muito feio. E o Senhor deu outro livramento, gente. Naquele dia, o Senhor deu o livramento pro filho dela. E quando o filho dela chegou em casa, ela conversou sobre o que eu tinha falado pra ela. E ele falou: mãe, realmente, Deus deu o livramento hoje 2 vezes, porque eu senti que foi um livramento de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus me mostrou que toda aquela opressão que eu passei naquele carro, toda aquela situação não tinha a ver comigo, tinha a ver com ela. O Senhor usou um dom que Ele me deu para livrar uma outra vida. Tá entendendo, queridos? Quando Deus dá um dom para nós, nunca é sobre nós. Nunca é. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos, né? Embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui para servir os outros. Não interessa se esse próximo é crente ou não. O seu dom vai servir para demonstrar o poder de Deus na vida daquela pessoa, para ajudá-la. Através disso, o Senhor me disse outra coisa, né? Ela é católica, outras pessoas que eu trabalho, muitas são católicas, outras espíritas. E o Senhor tem dito no meu coração que eu não devo entrar em confronto com essas pessoas com relação à religião delas. Muito pelo contrário. Eu devo viver o Evangelho. E através do que eu vivo e do poder de Deus que habita na minha vida e na sua vida, as pessoas são atraídas até nós para saber o que acontece conosco por causa desse Deus que a gente serve. Que Deus é esse? Que Deus é esse que abre visão? Que Deus é esse que mostra sonhos? Que Deus é esse que avisa antes de um acidente acontecer? Então, o evangelho na prática é o que atrai as pessoas a Cristo, né? E nós temos que ser esse chamariz para que as pessoas cheguem até nós e queiram conhecer o Jesus que a gente serve. E foi isso que o Senhor me mostrou nesses dias, tem me mostrado. Filha, você não precisa dizer nada, você só precisa viver o que você prega e as pessoas serão atraídas até você. Glória a Deus por isso, né? Eu fiquei muito feliz em ouvir o Senhor falar isso comigo e através desse testemunho eu percebi que essa minha colega de trabalho está muito mais próxima de mim. Ela tem compartilhado várias coisas pessoais comigo. Então, o Senhor usou toda essa situação para a nossa proximidade. Nós já éramos próximas, agora estamos mais próximas ainda. E eu acredito sim, em nome de Jesus, que em algum momento os olhos dela vão se abrir. E ela vai querer conhecer um pouco mais desse Jesus que eu vivo e que você vive. Amém? Então fica a lição, tanto para mim quanto para você, porque tudo que a gente aprende também passa para os outros, né? Não quebre a cabeça com aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquela sua tia, sua sobrinha, sua mãe, seu pai, que não conhece Jesus, diz que você é louco. Não se preocupe. Preocupe-se em viver a palavra e você não vai precisar dizer uma palavra, porque eles serão atraídos através da luz do Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Bem, gente, olha, eu sei que eu fui bem rápida e eu quis ser rápida para poder não enfadar vocês, tá bom? Eu volto, se Deus quiser, se eu conseguir, na próxima semana, falando sobre os 3 dias de escuridão aí que tá deixando o pessoal em polvorosa. De repente eu até volte antes, não tenho certeza, mas com outro tema até eu amadurecer essa ideia dos 3 dias de escuridão. Tá legal? Então só preciso que vocês me deem um tempo, como sempre. Tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, olha, um grande beijo, Deus abençoe a vida de vocês, pense bem sobre tudo que está acontecendo no mundo agora, observe, seja um bom observador, veja tudo que está acontecendo, procure notícias em lugares que tenham idoneidade, locais corretos, ok? Cuidado dos locais e os canais onde vocês veem algumas notícias. Tem muito crente também sensacionalista, tá? Toma cuidado com isso. E também tome cuidado com as informações que cheguem até vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.